Então, vamos lá. Meus irmãos, então nós vamos ler o Evangelho e depois eu vou pedir para nossa Regina fazer oração. Pode ser, né, Regina? É a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Eu vou sair aqui. Peraí. Tá, gente? Tá dando um eco aqui. A gente vai se ajustando, né? Porque, pronto. Aí, ó, vamos lá. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Então, o amor é o sentimento. Tudo que não seja amor é sensação, tá bom? E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Progresso feito aqui significa progresso concluído. Então, depois que nós concluirmos o nosso progresso, nós vamos poder dizer que nós temos sentimentos. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Então, é isso que eu digo. Nós usamos muito a palavra sentimento de forma equivocada. Nós temos sensações, porque o nosso progresso não está feito. Ele está em processo, né? Quando instruído e depurado, tem sentimento. Então, instrução e depuração. Pode ver, ó, instruído e depurado, quando ele já estiver puro, estiver livre da corrupção, né? Então, nesse momento, nós temos sentimentos, o homem tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, que na verdade são sensações, né? Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, quando nós amarmos, nós vamos ter individualidade, mas nós estaremos tão fundidos uns nos outros que a nossa personalidade, ela não vai mais aparecer. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois, que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue
resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Essa frase, ela é extremamente profunda. Ela exige grande meditação nossa. Quando fala que o sangue resgatou o espírito, isso significa a reencarnação, o processo de evolução via mergulho no mundo material. Então, princípio inteligente mergulha no mundo material, né? E o espírito tem hoje de resgatar da matéria o homem. Então, da mesma maneira que o corpo sugou o espírito, conforme o espírito vai ele vai se depurando, ele vai resgatando o homem da matéria, né? A matéria vai se rarefazendo, sutilizando, até que chega o momento que ela desaparece. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glande encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. E é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Então, nós vamos ouvir a prece que a nossa irmã vai fazer para nós. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, dando-nos melhor discernimento para compreender aquilo que aqui for trazido pela Márcia, intuindo-a para que da melhor maneira possível traga toda a explanação, todo o conhecimento que já possui, para auxiliar a nós outros, em busca do conhecimento, para assim podermos exercitar a nossa depuração também, para evoluirmos e praticarmos o amor que tanto desejamos, que Jesus veio nos ensinar. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Fique conosco agora e todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu abrir uma janela. Vou colocar aqui eu mandei para vocês, só para... Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu ver. Apresentação. Eu mandei para vocês essa definição aqui de mente e de psiquismo. Não vou falar... Isso aqui é um seminário que eu fiz sobre mente, psiquismo e fé, né? Mas é só para nós
teoricamente, compreendermos, porque a gente fala tanto de mente, tanto de psiquismo, de corpo. O que é isso, né? A psique, né, essa palavra que Freud criou, né, psique, que é a mesma coisa que alma, enfim. Mas, então, nós vamos falando as coisas e nem sempre conseguimos compreender o que aquilo significa. Então, é muito importante entender o que é a mente e o que é o psiquismo, tá certo? Vamos pensar no ser integral, né? Nós mergulhamos na matéria quando iniciamos o nosso processo evolutivo. Esse mergulho na matéria, ele acontece uma vez lá atrás. Todas as outras vezes é um remergulho, vamos dizer assim, né? Em dimensões diferentes, mas sempre da matéria. Normalmente, nós falamos que a gente desencarna e vai para o mundo espiritual, porque isso é uma coisa, vamos dizer assim, didática. No entretanto, nós não vamos para o mundo espiritual, nós vamos para uma outra dimensão da matéria. Porque nós vamos nos relacionar com a matéria até que o nosso progresso esteja todo feito, até que nós estejamos depurados. Então, quando o princípio inteligente adquire livre-arbítrio, né? E então se torna humano, certo? Nesse complexo, que é o nosso corpo, que nós enxergamos, nós já sabemos que nós temos o corpo físico, que existe o perispírito, né, que é um corpo sutil, mas é matéria. Quando uma pessoa vê alguém que já morreu, ele vê ela com um corpo. Tem espíritos que se materializam e você toca no corpo. Aquele corpo vamos dizer assim, é um corpo espiritual, chamado, que nós chamamos, né, de perispírito. Entre o perispírito e o corpo, existe um duplo, chamado duplo etérico também, que é uma espécie de uma cola. E existe todo um campo magnético em torno disso tudo. Tudo isso compõe o homem encarnado. A mente, então, quando nós iniciamos o processo evolutivo, Deus nos dá ferramentas para que nós possamos nos relacionarmos com o mundo material. Por quê? Por alguma razão, porque Deus quis o nosso processo, pelo menos da humanidade que nós conhecemos, ele é feito mais rapidamente nos mundos materiais, como é a Terra. Então, o que é a mente? Ela é uma faculdade de todo esse complexo nosso que permite ao ser inteligente expressar as faculdades intelectuais de memória, de gerência, realizar associações, elaborar raciocínios abstratos, criar e imaginar. A mente, ela faz isso. Ela é como se fosse um campo magnético espelhado que está debruçado sobre a realidade. E então ela traz para nós, o ser inteligente, a realidade. Tá certo? Então, é a mente
que enxerga esse objeto aqui, né? Essa bola de cristal. É a mente, né? É a mente que faz isso. Tanto que quando a pessoa tem problemas mentais, ela vai ter grande dificuldade de acessar a realidade, né? Então, a mente, ela é um instrumento que nós temos, mas que pode ficar danificado, tá certo? A nossa razão, ela precisa da mente, uma estrutura, essa estrutura da mente, para que nós possamos acessar a realidade. Ah, fulano tem problema mental. Ele tem problema ele não realiza associação corretamente, tem problema de memória, não consegue fazer raciocínio abstrato, não consegue imaginar. E aí, a mente emocional, ou mente psíquica, ou psiquismo. Então, nós temos uma mente que é puramente racional, e vamos dizer que nós temos uma mente emocional, ou nosso psiquismo. É a faculdade que permite ao ser expressar as suas emoções e relacioná-las com o meio. É a capacidade que o corpo físico possui de permitir que as emanações do espírito imortal reverberem no mundo material. Deu mais ou menos para entender? Então, a realidade do mundo objetivo, ela acontece primeiro na nossa mente. A mente, ela abriga potencialidades extraordinárias. Quando armamos a estrutura da nossa mente para elaborar a nossa realidade, podemos fazer verdadeiros milagres, porém milagres coerentes, né? Então, a estrutura da mente envolve isso, envolve o raciocínio, envolve a emoção. Quando nós falamos de emoção, nós temos que pensar em sensações, porque nós estamos falando do corpo. Então, mente é isso. É aquilo que permite saber, por exemplo, que isso aqui é um lápis. É a minha mente que se debruça sobre essa realidade, faz as conexões, e eu sei que isso aqui é um lápis. E esse aprendizado, ele se incorpora ao espírito, ao ser inteligente. Então, o ser inteligente, através da mente, ele vai se aprimorando. E esses conhecimentos vão ficando armazenados. Tá certo? Abrindo de novo uma janela. E agora nós vamos voltar aí. Espera aí. Compartilhar. A nossa fenomenologia, tá? Nós vamos falar muito de mente, e por esta razão, não é? Eu falei alguma coisa sobre a mente. Então, nós paramos nas considerações iniciais, né? Que é a mediunidade, gente. A mediunidade, ela é essa função de percepção. Portanto, ela está muito relacionada com a mente, não é? Quando nós falamos do psiquismo e da mente emocional, nós estamos falando de mediunidade, porque é a mediunidade, essa função que nos leva a perceber, percepção. Tem um filósofo, ele escreveu um livro inteirinho sobre percepção, fenomenologia da percepção. O nome dele é
Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty. É um livro grosso, assim, onde ele tenta explicar a questão da percepção, dos detalhes, de como a gente vê, daquelas pessoas que têm um talento especial, dos artistas e dos detalhes. Mas, na verdade, ele não... Faltou para ele saber que ele estava falando simplesmente dessa função que é a mediunidade, né? Então, nós vimos que o fenômeno mediúnico, né, esse fenômeno de percepção do mundo, ele vai envolver o nosso sistema nervoso autônomo, né? Então, primeira coisa que nós vimos ali, ó, o fenômeno mediúnico envolve o sistema nervoso autônomo com resposta adrenérgica, consequência dos impactos ou pulsos mediúnicos no organismo. O que nós vimos aqui? Que é um atributo biológico, todo mundo tem. Como atributo biológico, a mediunidade responde a um pulso, né, como se fosse uma respiração, que ocorre de 90 em 90 minutos. Toda pessoa, a cada 90 minutos, portanto, esqueça a reunião mediúnica, tá? A reunião mediúnica acontece uma vez na semana. A cada 90 minutos, ou a pessoa está num pico de alerta, ou num estado de diminuição da atividade elétrico-cerebral, predispondo a pessoa ao transe, à hipnose ou ao sono. Então, nós vamos aqui. Consequência desses impactos ou desses pulsos mediúnicos no organismo. Porque o que ocorre? Como ela é uma função de senso e de percepção, a cada 90 minutos, nós nos abrimos para a realidade. Quando nós falamos em realidade, não é só essa realidade aqui. É toda a realidade, de várias dimensões. Certo? Então, há uma resposta adrenérgica. Cai adrenalina no sangue a cada 90 minutos. Ou cai adrenalina, ou ocorre uma queima de glicose. E aí a pessoa está predisposta também ao sono ou ao desmaio. Então, olha só. Quando cai adrenalina, o que acontece, gente? Taquicardia. Aceleração do ritmo cardíaco. Arritmias cardíacas. Às vezes a gente vê o médium, né? Ela fala, ai meu Deus, está batendo, né? Ai, estou sentindo. E assim, é exatamente isso que acontece. Especialmente quando é um médium mais ostensivo. Ele sente aquilo de uma forma ostensiva, né? Eu já vi companheiros que estão fazendo um grupo de estudo e, de repente, o coração dispara. Às vezes está em casa. Está em casa, ali numa boa, de repente, ocorre um pulso mediúnico de conteúdo adrenérgico, adrenalina, e a pessoa sente uma taquicardia, uma arritmia mesmo, vai correndo para o hospital, né? Só que até chegar lá, passou. Aí faz exame, não dá nada. Aumento da pressão arterial predispondo a hipertensões. Então, toda pessoa que tem pressão alta tem que pensar que pode haver uma causa subjacente que tem a ver com a mediunidade. Em 98% das hipertensões, nós encontramos ali a faculdade mediúnica. Por quê? Por várias razões que nós vamos, ao longo do nosso estudo, nós vamos entendendo. Essa adrenalina,
ela vai caindo tanto no sangue que ela vai fazendo uma alteração absurda, e por isso que a pessoa pode começar a ter pressão alta. Aumento do fluxo sanguíneo na cabeça. Tem algumas palavras, né, que elas são bem da medicina, sistema vértebro-basilar e sistema carotídeo, né, predispondo a cefaleias, dores faciais atípicas e aos acidentes vasculares cerebrais. Então, essa adrenalina, esse pulso mediúnico, ele é responsável pelo aumento de fluxo sanguíneo na cabeça. Então, a pessoa pode ter um AVC e morrer. Né? Morrer. Dor de cabeça, cefaleia, que, né, ter aquelas dores no rosto, né? A pessoa que tem bruxismo, passa a noite, né? Assim, tem a ver com pulso mediúnico. Não sei se vocês estão se identificando, né? Eu tenho a impressão que você está falando de mim, viu? Que eu tenho época que eu vou, já, assim, é fase também, isso que eu falo, é fase. Numa semana, eu corri 2, 3 vezes, cara. A pressão de 13 vai para 18 de repente. Eu chego na UPA, a senhora está com a pressão normal. Então, acontece com frequência. E na própria mediúnica, quando eu me concentro muito, assim, quando eu consigo me concentrar, começa a taquicardia. Aí eu fico, meu Deus, será que a minha pressão aumentou? E eu acabo desconcentrando. Eu não produzo na mediúnica com medo de ser um mal particular meu. Muito bom esse estudo que vai esclarecendo bastante a gente. Viu? É teu, né, amiga? É teu. E o que nós temos que saber, né? Na reunião mediúnica é o local adequado para isso acontecer, certo? Mas nós temos que entender que isso tudo é o sistema mediúnico, não é outra coisa. Então, por exemplo, a enxaqueca, né? A enxaqueca é a mediunidade desequilibrada. Nós sabemos que a enxaqueca ela tem uma relação direta com o aborto. Ou a pessoa abortou nessa vida ou em vida passada. E aí, então, ela tem a predisposição à enxaqueca. Né? Então, quando ocorre que ela acessa uma informação do mundo, da realidade, dessa dimensão que nós vivemos, que é a terceira dimensão, ou da dimensão, quarta dimensão, que seria a dimensão espiritual, vamos dizer assim, ou energias quaisquer que sejam do ambiente, a pessoa que está em força na lei dessa forma, a resposta que vai acontecer, né, aquela energia, aquela informação que chega em forma de magnetismo, vai dar essa resposta em forma de dor de cabeça, e às vezes em forma de... não é toda dor de cabeça, estou falando das pessoas que têm enxaqueca grave, né? E aí, uma vez conversando com ela, acho que alguns de vocês conhecem o Elahá, né? Nosso companheiro de trabalho, muito inteligente. E aí, falando por que a pessoa que fez aborto, né? Ela vai sentir enxaqueca, dor de cabeça. Aí ele disse, mas Márcia, faz... E não problema no coração, né? Aí ele falou assim, faz sentido, porque antes do aborto há uma decisão, né? A pessoa usa a razão dela, né, para fazer. Então, é por essa razão, por esse motivo que é o cérebro que passa a ser, né, isso está no livro de Emmanuel, Leis de Amor. Muito bem, então outra coisa, AVC, acidente vascular cerebral, a pessoa pode morrer, sabe? Porque, lógico, aumenta, né, a adrenalina, aí rompe um vaso na cabeça. Aumento do fluxo renal com aumento da diurese. Então, a pessoa
o médium, ele tem uma tendência a ir muito no banheiro. E ele também tem uma predisposição de formar pedra nos rins. Não só pedra nos rins. O médium, eu estou falando do médium mais ostensivo, tá, gente? Mas você não sabe se você é um médium ostensivo, né? Isso que é o CIS. Então, esse fluxo renal, né, o rim, ele funciona muito. Então, a pessoa, às vezes, sai da reunião mediúnica louca para ir no banheiro. Né? O centro espírita tem que ter vários banheiros, né? Por isso, porque ocorre essa questão nos rins, né? Em função de ter essa descarga de adrenalina, vai ocorrer um consumo de glicose. E a pessoa vai fazer uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia, ela está relacionada, vamos dizer assim, vem a adrenalina, passou a adrenalina, vem a hipoglicemia, né? Ela vai consumir a glicose, a adrenalina faz isso. Aí, o que acontece? Queda de pressão, que pode compensar com o aumento de pressão que houve pelo efeito adrenérgico. Pode ocorrer tonturas e desmaios. Então, a pessoa pode ter uma pressão alta e, em seguida, ter uma pressão lá embaixo. Eu tenho uma filha que ela saía de 20 de pressão para 8. Então, uma loucura, né? É uma coisa, assim, terrível. Eu ia pegar ela desmaiada na faculdade, né? Então, muitos desmaios, muitas tonturas têm a ver com o sistema mediúnico. Só que como nós nem pensamos que nós temos esse sistema, nós achamos que estamos com problema disso, daquilo outro, né? Então, depois da reunião mediúnica, é muito importante a pessoa comer alguma coisa. Levar uma balinha, uma banana. O médium tem que estar sempre com alguma coisinha doce, porque ele pode sentir que ele pode, num pulso mediúnico, por exemplo, às vezes está num ônibus, ele sente um mal-estar, sente uma tontura, porque ele absorveu algum tipo de energia. Não é necessariamente um espírito. Lembra, é percepção. Mediunidade é uma função de senso e de percepção. Então, ele vai sentir e vai perceber. Só que como é que ele vai perceber? Ele vai perceber com coração vai bater. Aí, quando o coração começa a bater, ao invés de você procurar compreender o que está acontecendo, fazer uma respiração adequada e procurar relaxar a musculatura, porque nós vamos ver que isso é super importante, para a pessoa ficar mais apavorada. Aí cai mais adrenalina ainda, que nem era do pulso mediúnico. Aí é dela, claro que essa adrenalina é sempre nossa, né? Mas o fato da pessoa ficar apavorada, ela piora. Então, às vezes está no ônibus, às vezes está numa fila de banco, e você sente um mal-estar, sente que você perdeu glicose. Houve uma absorção, um consumo de glicose ali. O que foi que aconteceu, né? Como eu disse na nossa reunião passada, né, que nós somos cegos espirituais, né? Nós não sabemos ver com os olhos da mediunidade, e não pensa que porque nós somos espírita, vamos na mediúnica, que a gente estuda espiritismo já faz 50 mil anos, que nós sabemos ver com os olhos da mediunidade. A nossa geração não sabe. Por quê? Claro que conhecer tudo isso é super importante, né? Conhecer o espiritismo é super importante, ir na reunião mediúnica é super importante, nos ajuda,
Mas é como se nós ganhássemos com isso uma bengala, entenderam? Uma bengala, nós vamos aprendendo a tatear mais a realidade que nos cerca, porque esse sentido precisa ser desenvolvido na primeira infância. E o que é que acontece lá na primeira infância? Até os 7 anos tem que estar tudo resolvido, que é quando ocorre, né, o processo reencarnatório, ele fica concluído, não é? Mas até os 3 anos de idade, 3 aninhos, uma criança já tem que saber quem é Jesus. E tem que saber o que é trabalho. Quem é Jesus no sentido de perceber a criação. Então, às vezes, a família não deixa a criança ter um animalzinho, porque tem alergia, porque isso, porque não gosta de cachorro dentro de casa, não tem uma plantinha. Então, fica aquela criança que não consegue desenvolver a percepção, mas a percepção da mediunidade, ela envolve o psiquismo, ela envolve tanto a mente racional, quanto a nossa mente sensorial, vamos dizer assim. Então, uma criança, ela precisa perceber o mundo em volta. Por isso, ontem nós falamos muito, né, quem esteve antes, sobre Pestalozzi, que foi o mestre de Allan Kardec, né? E ele falava da intuição, olha só, né? A criança precisa ter a intuição desenvolvida lá na base. Eu fico muito feliz lá no ICEAL, minhas queridas que estão aí, quando vocês levam as nossas crianças, né, para fora da sala lá, as crianças ficam muito pouco dentro de sala, né, para ver as coisas, o abraço, aprender a abraçar o amiguinho, aprender conhecer a formiguinha, conhecer as árvores, perceber o mundo. Isso é mediunidade. Sentir, por exemplo, a energia que vem de uma árvore, que vem da água. Nós não sentimos isso. O Chico Xavier, ele tocava numa árvore, ele ouvia a seiva subindo, né? Nós não conseguimos, nós somos cegos espirituais. Então, às vezes nós temos vamos dizer assim, uma percepção, não sabemos decodificar, não sabemos o que é aquilo, desmaia, né? Temos também aqui, ó, diminuição do fluxo sanguíneo na pele e nas extremidades. Mão fria, pé frio. Qual médium que não tem a mão fria, gente, o pé frio? Daí o ditado popular, fulano é pé frio, ele é azarado. Significa que ele está mal influenciado, que ele vive meio em transe. Na verdade, pé frio é porque, como há um aumento do fluxo sanguíneo para a cabeça, ele sai dos pés e das mãos, então a mão gela e o pé fica gelado também. E a pessoa que tem muito isso, ela está sempre meio no mundo da lua, sempre meio que em transe, né? E por isso, então, que fala, fulano é pé frio, fulano é azarado. Mas é a sabedoria popular já entendendo, né? Já entendendo esse detalhe aí. Aí você vai falar assim, nossa, mas adrenalina, nós liberamos adrenalina no estresse, né? Acontece que a adrenalina que a gente libera no estresse, ela tem uma relação de causa e efeito com algum fato que ocorreu. Nesse caso aqui, não. Você, do nada, teu coração começa a bater dessa maneira. Do nada, a pessoa desmaia, né? Nós vamos voltar, gente, a tudo isso mais e mais vezes, tá bom?
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu quero chamar atenção para a perda de controle. Todas as vezes, todas, sem exceção, que nós perdemos o controle das nossas sensações, não vamos falar emoção, porque a emoção, ela está no nível do sentimento já, né? Então, para a gente fazer uma diferença, quando nós perdemos o nosso controle, né? Significa que nós estamos sob influência, ou de um espírito, ou de alguma energia do meio, porque perda de controle é mais uma das características do sistema mediúnico, tá? Outra consequência dos impactos ou dos pulsos mediúnicos no organismo, formação de secreções. O médium doador de ectoplasma, ele tem uma tendência a formar secreções, corizas, né? Às vezes tu começa a dar passo, teu nariz começa a correr. Não sei se já aconteceu com vocês. Distúrbios respiratórios, gripes de repetição, asma, bronquite, pneumonia, tudo isso pode estar ligado ao fenômeno mediúnico. Certo? Aqui o médium doador de ectoplasma é aquele médium de cura, né? Todos nós produzimos ectoplasma. O que é o ectoplasma? Ele é uma substância que o nosso organismo produz e que é uma mistura de elementos dessa nossa dimensão aqui, 7%, vamos dizer assim, né? E 93% da quarta dimensão. É uma matéria, é um plasma, né? Uma coisa assim, branca. E isso nós produzimos dentro da nossa célula. Tá certo? E ele vira, então, um catarro, assim, uma secreção. Se o médium, ele é doador de ectoplasma, ou seja, é um médium de cura, ele vai produzir muito ectoplasma, então ele vai ter muita secreção. E aí ele vai ter tendência a ter gripe, asma, né, porque o peito vai ficar inchado, né. Opa! Outra coisa que ocorre com o médium é uma abertura do inconsciente. Lembra que eu falei, né, do pulso, né, mediúnico? Que quando nós começamos a nos perceber a nós mesmos, porque tem as pessoas que vivem de forma absolutamente indiferente a tudo o que o cerca, né? Quando nós começamos a amadurecer, nosso senso moral começa a amadurecer, a maturidade do senso moral, e isso acontece, é igual um tomate verde, ele vai ficar maduro, não tem como. Nós vamos amadurecer, querendo ou não querendo, rindo ou chorando. Nós vamos sentir profundos conflitos internos, né? E a mediunidade, ela vai, como nós estamos assim, mais amadurecidos, estamos percebendo o mundo de uma forma diferente do que percebíamos antes. Lembra sempre? Mediunidade, percepção. Mediunidade, senso e percepção. Começamos a perceber em volta, começamos a perceber a miséria, a pobreza, as questões do mundo. Então, as questões psíquicas mais íntimas, elas virão com mais facilidade à nossa memória.
Porque o que está acontecendo conosco, quando nós começamos a amadurecer, é que a mediunidade ela vai se abrindo cada vez mais. Porque nós precisamos nos abrir para o mundo espiritual, querendo ou não querendo, rindo ou chorando. Nós temos que ir abrindo, porque lá atrás nós éramos completamente insensíveis, só instinto. Na mão de Deus, era a lei do determinismo. Mas nós vamos nos abrindo para as realidades, entenderam? Vamos nos abrindo. E essa abertura, ela não se dá só para cima. Quando nós abrimos para baixo também. Nós abrimos para o nosso inconsciente. E aí, o que é que tem lá no nosso inconsciente? Um monte de coisa. Que Freud conseguiu enxergar, né? Só que ele enxergou só um pedaço, né? Então, nesse amadurecimento nosso, nós podemos entrar numa fase mais longa de profunda tristeza, de depressão, quase de loucura, não é? Quem não tem uma história né, de ansiedade, de conflito, de medo, é um medo assim, medo de não sei o quê, né? É um medo de não sei do quê, é um medo, né? É essa abertura para uma realidade que para nós é desconhecida. Então, vai acontecer também que questões psíquicas, lembra do psiquismo, é onde estão as nossas sensações mais íntimas, eles vêm com mais facilidade à memória da pessoa. Sai da sensação e vem. Só que é uma memória, vamos dizer assim, emocional, sensorial. E aí são os atos falhos que o Freud falava, ou os insights. Às vezes tu tem uma iluminação, porque também você não vai só, no teu inconsciente, não tem só coisas dolorosas. Tem luz também. Insight significa luz, né? Significa um facho de luz, um insight, luz. Então, quando que isso vai acontecer? Ato falho, né? Às vezes a pessoa... Quem já não caiu nessa armadilha, gente? Se alguém caiu, quiser falar, fala aí para me ajudar, estou falando há horas. Alguém tem alguma... Daniel, você nunca teve um ato falho na sua vida? O que é um ato falho? A pessoa não quer falar uma coisa, acaba falando, né? Vou dar um exemplo. Às vezes, num casamento, vou dar um exemplo assim, bem chulo, porque eu não consigo lembrar de outro. A pessoa se apaixona por outra pessoa, e aí pensa tanto naquela outra pessoa que no momento que ela está relaxada, né? Que ocorre esse descenso eletrofisiológico, ela fala o nome de outra pessoa. Ato falho. Ou ela tem uma iluminação, ela está com um grande problema e ela resolve descansar, relaxar. Quando ela relaxa, ela tem um insight, ela então consegue resolver o problema. Essa ocorrência se dá em razão do descenso eletrofisiológico próprio do estado de relaxamento e concentração, que antecede o momento do transe mediúnico nos desenvolvimentos da mediunidade. Então, quando nós começamos, assim, entra às vezes na sala mediúnica, há toda, vamos dizer assim, um preparo para a pessoa entrar em estado de relaxamento. Então, a parte elétrica, né, do cérebro, né, e do próprio organismo, ela baixa, a gente sai daquela agitação, entra no estado de relaxamento e de concentração. Então, nesse momento, nós podemos ter, então, memórias,
às vezes a pessoa está numa reunião mediúnica, ela começa a chorar. Mas não tem nenhum espírito ali. Foram questões dela. Aí a pessoa fala assim, isso aí é animismo, não tem um espírito, aí a pessoa está chorando. Quer dizer, a pessoa não estudou mediunidade. Porque a mediunidade, o primeiro médium que nós vamos receber somos nós mesmos. Então, choro, às vezes crises de cólera, de raiva. Nos primeiros anos de desenvolvimento da mediunidade, 90% são questões nossas. O espírito está lá na esquina, mas ele tem alguma, vamos dizer assim, alguma dor numa área X que nós também temos. Então, só a percepção nossa daquela questão do espírito faz com que a nossa memória aflore. Então, nós começamos a chorar. Mas não é o espírito que está chorando, somos nós mesmos. Mas saber isso é importante? Não. Isso não é importante. Isso não significa nada. Significa que a mediunidade está em processo e que o dirigente da reunião mediúnica, ele tem que ter muito conhecimento, vamos dizer assim, e muita amorosidade para compreender isso que está acontecendo, porque às vezes a pessoa só chora, e aí às vezes o dirigente começa a forçar o médium, fala alguma coisa, meu irmão, fala não sei o quê, mas a pessoa só está chorando mesmo. Tem espírito? Isso não é importante. Tem um espírito ali, pode ser o próprio médium. Então, tem um livro de Alexandre Aksakov que se chama Mediunismo e Espiritismo. Não, animismo e espiritismo. Antigamente se falava muito, né, de fenômenos anímicos. Isso aí é um animismo. As pessoas querendo saber demais, detalhes demais, né? E com isso, a mediunidade foi sendo engessada. As pessoas foram perdendo, mesmo nas reuniões mediúnicas, perdendo a espontaneidade. Tá certo? Gente, então, eu sinto dizer a vocês que nós já encerramos, acreditem ou não. Nós já terminamos por hoje. Vocês entenderam? Foi bom? Está muito complicado? Estou conseguindo explicar? Oi, doutora Márcia, boa noite. Boa noite, Michele. Fala, Ei, meu... teve uma parte que eu não ouvi direito, que foi a parte que você fala sobre a perca de controle. Aí você diz que ela está relacionada à mediunidade, mas você utilizou outra palavra. Qual foi a outra palavra que você utilizou? Não, a perda de controle, ela é uma característica da mediunidade, do sistema mediúnico. Perder o controle. Todas as vezes que nós perdemos o controle, é a mediunidade que está em desequilíbrio. Alguma percepção que nós tivemos e nós não conseguimos controlar. Então, perder o controle dentro da reunião mediúnica é o que se espera. Mas não se espera que você perca o seu controle numa fila de banco, numa sala de aula, com um colega. Entendeu? Entendi. Então, sempre que nós estivermos à beira de explodir, né, como diz o André Luiz, silencia, porque é a mediunidade. É uma percepção que você teve. E a outra questão é que o médium, ele tem uma tendência a colocar uma lente de aumento em tudo.
A coisa, ela tem o tamanho de uma grafite, mas você vê desse tamanho, né? E depois, quando às vezes chega em casa, fica pensando, meu Deus, eu não devia ter perdido o controle. Que tolice. Se perder o controle é a mediunidade. É a mediunidade. Percepção. Você estava provavelmente naquele momento do pulso adrenérgico, com adrenalina, que é quando você fica mais aberto, mais ansioso. Porque no outro caso, a pessoa está sonolenta. Então, quando você vai, às vezes, dar uma palestra de 1 hora, você já sabe que você vai ter pessoas ali que estão atentas e tem pessoas que estão meio que dormindo. E por isso nós temos que usar muitos recursos, dentro da sala de aula com a criança também. Sempre saber que a cada 1h30 tem uma turminha que está meio dormindo, uma turminha que está mais não sei o quê. Isso é mediunidade. Entendeu? Então, quando a gente sabe disso, a gente vai percebendo, mais ou menos. E num grupo, olha que coisa interessante, existe uma coisa chamada biorritmo. Quando o grupo vai ficando bem afinadinho, então, esse ritmo, ele acontece, eles ficam espertos junto e com sono junto, né? Por isso que lá no ICEA, né, na hora de dormir, eles dormem, não dormem? É a coisa mais fofa. Porque eles vão, conforme o tempo vai passando, eles vão entrando no ritmo. Uma coisa que acontece, uma casa com muitas mulheres, depois de um tempo, às vezes você vai morar numa república de mulheres, depois de um determinado tempo, elas começam a menstruar muito próximo umas das outras. Chama-se biorritmo. E por isso que a reunião mediúnica, gente, precisa de ritmo. É uma vez por semana, tem o horário, tem que ser as pessoas que têm afinidade para que elas estabeleçam esse ritmo, né? Esse ritmo comum. E é por isso também que nós fixamos a quarta-feira, para a gente ter um ritmo, tá? Tudo é ritmo no universo. Tá bom, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, nós vamos encerrar. Eu vou pedir para quem faz... Luciele, você vai fazer a nossa oração. Está com a carinha linda aí? Faz a nossa oração de encerramento. Então, vamos elevar nossos pensamentos ao céu e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos, recebendo essa sabedoria, esse entendimento, e que Deus possa nos iluminar todos os dias nesse aprendizado e levando para a nossa vida e que a gente possa caminhar na luz. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou parar a gravação. Parar de gravar, parar a gravação.